Você já se pegou pensando por que a vida, às vezes, parece injusta? Como pode alguém íntegro, generoso e cheio de boas ações passar por provações tão intensas? É um daqueles dilemas que mexem com a gente, não é? A história de Jó mergulha de cabeça nessa questão, desafiando nossa compreensão sobre sofrimento e propósito. Imagine-se com uma vida perfeita, família unida, riqueza abundante, saúde invejável. E, de um instante para o outro, tudo isso se perde como areia escorrendo pelos dedos. Dá um nó no peito só de pensar, não é? Pois essa é a realidade que Jó enfrentou. O mais intrigante, ele manteve a fé quando tudo ao seu redor clamava pelo contrário. E fica a pergunta: até onde vai a sua confiança quando o chão parece sumir sob seus pés? Segura essa reflexão, porque essa história vai além do que você imagina. Ovelha Jó, um homem íntegro. Imagine alguém que todos admiram. Trabalhador, honesto e sempre disposto a estender a mão. Esse era Jó, dono de uma fortuna gigantesca, com rebanhos que se estendiam até perder de vista. E pai de uma grande família, ele era respeitado não só pela sua riqueza, mas pelo caráter. O tipo de pessoa que não hesitava em ajudar um vizinho em apuros ou em defender a verdade, mesmo que isso custasse sua popularidade. E convenhamos, em um mundo onde muitos fazem o bem apenas sob os holofotes, encontrar alguém assim é raro. Quantas vezes você já se deparou com a escolha entre o caminho fácil e o correto? Jó nem pensava duas vezes. Ele vivia com propósito, guiado pela convicção de que integridade não é uma escolha momentânea, mas um estilo de vida. Agora, reflita por um instante. Quantas pequenas decisões no dia a dia revelam quem realmente somos? Devolver um troco a mais, ceder o lugar para alguém no transporte, ouvir antes de julgar, são atitudes simples que, somadas, constroem nosso caráter. Jó praticava isso sem esperar reconhecimento. E sabe o mais inspirador? Era essa consistência que o tornava admirável. Em um mundo onde muitos se moldam às circunstâncias, ele permanecia firme, como uma árvore que, apesar das tempestades, mantém suas raízes profundas. Mas, como diz o ditado, quando a esmola é demais, o santo desconfia. E foi assim que, mesmo vivendo com retidão, Jó se viu no centro de um desafio que ninguém poderia prever. Preparado para essa virada? Cara sorrindo e com chifres, o desafio de Satanás lá no céu, em um cenário que foge da nossa compreensão, Deus e Satanás tiveram uma conversa surpreendente. Satanás, com aquele tom provocador, lançou uma pergunta que ecoa até hoje. Jó é fiel porque é abençoado. Mas e se perder tudo? Ainda assim te louvará. Essa provocação cutuca algo que incomoda. Será que nossa fé é verdadeira ou depende das circunstâncias? Deus, conhecendo o coração de Jó, aceitou o desafio, mas impôs um limite. Pode tocar em tudo que ele tem, mas não tire sua vida. E foi assim que começou uma sequência de eventos que testaria a essência de qualquer ser humano. Agora, pare e pense. Quantas vezes sua paciência, fé ou caráter foram colocados à prova? É fácil ser grato quando tudo vai bem, mas o verdadeiro teste vem quando as coisas saem do controle. Jó estava prestes a enfrentar um vendaval de perdas, e a pergunta que fica é: será que ele resistiria? Imagine-se no lugar dele. Você acorda planejando seu dia, e antes que perceba, tudo que construiu começa a desmoronar. Dá até um frio na barriga, não é? Pois é exatamente isso que vamos ver a seguir, e, acredite, é de tirar o fôlego. Alta tensão, perdas devastadoras. O que você faria se, em um único dia, perdesse tudo? Seus bens, seu sustento e, o mais doloroso, sua família. Foi isso que aconteceu com Jó. Mensageiros chegaram um após o outro com notícias terríveis. Seus rebanhos foram roubados, seus servos assassinados, e como se não bastasse, um vendaval derrubou a casa onde seus filhos estavam reunidos, matando todos. Dá para imaginar a dor? Um golpe atrás do outro, sem tempo para respirar ou processar. E, mesmo assim, diante do caos, Jó caiu de joelhos e disse: O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. É de arrepiar, não é? Quantos de nós teríamos essa postura em meio a tamanha tragédia? Se você já enfrentou perdas,
sabe que a mente busca desesperadamente por respostas. Por que isso está acontecendo comigo? O que eu fiz para merecer isso? E, muitas vezes, essas respostas não vêm. Jó poderia ter se entregado ao desespero, mas escolheu um caminho diferente: a aceitação. Não de forma passiva, mas com a consciência de que algumas coisas fogem do nosso controle. E isso, por mais doloroso que seja, é libertador. Pense nisso. Quantas vezes você se prendeu a um sofrimento tentando entender o inexplicável? Talvez a chave esteja em soltar, confiar e seguir. Mas será que as provações de Jó pararam por aí? Nem de longe. O que estava por vir tocaria sua saúde e sua alma de uma maneira ainda mais profunda. Preparado? Sofrimento físico e emocional, como se perder tudo não fosse suficiente, Jó foi atingido em seu próprio corpo. Feridas dolorosas cobriram sua pele, e a coceira era tão insuportável que ele se raspava com cacos de cerâmica. A dor física era devastadora, mas, às vezes, o que machuca de verdade é o abandono e a incompreensão. Sua esposa, em um momento de desespero, chegou a dizer: "Amaldiçoe a Deus e morra." Imagina ouvir isso de quem deveria ser seu apoio? E os amigos, que inicialmente ficaram em silêncio, depois começaram a questionar sua integridade, insinuando que ele devia ter feito algo para merecer tanto sofrimento. Dá para sentir o peso dessa solidão? Quem já enfrentou momentos sombrios sabe como palavras podem ser facas afiadas. E é aí que Jó brilha como exemplo. Mesmo sendo pressionado de todos os lados, pela dor, pela perda, pela incompreensão, ele não cedeu ao desespero total. E isso nos faz pensar: de onde alguém tira forças para resistir quando até o próprio corpo se torna um inimigo? Talvez a resposta esteja em algo maior do que nós mesmos, algo que nem sempre conseguimos explicar. Mas, em meio a tanta dor, Jó clamava por respostas. Ele queria entender o porquê de tanto sofrimento. E foi aí que, de maneira surpreendente, surgiu a intervenção que mudaria tudo. Curioso para saber como Deus respondeu a esse clamor? Segura aí, porque o que vem a seguir é poderoso. O diálogo com os amigos em meio ao seu sofrimento. Jó foi visitado por 3 amigos: Elifaz, Bildade e Zofar. A princípio, eles se sentaram ao lado dele em silêncio por 7 dias e 7 noites. Sabe aquele amigo que aparece no pior momento e apenas está ali? Às vezes, essa é a melhor coisa que alguém pode fazer: ouvir e acompanhar. Mas, infelizmente, o silêncio não durou. Eles começaram a falar, e, convenhamos, nem sempre as palavras ajudam. Cada um, a seu modo, tentou explicar o motivo do sofrimento de Jó. E qual foi a conclusão deles? Que ele, de alguma forma, deveria ter pecado. Afinal, na lógica deles, coisas ruins só acontecem com quem faz algo errado. Quantas vezes você já ouviu esse tipo de julgamento disfarçado de conselho? Você deve ter atraído isso. Ou se está acontecendo, é porque merece. Pois é, palavras que, em vez de curar, ferem ainda mais. Jó, mesmo arrasado, não ficou calado. Ele rebateu, insistindo em sua inocência. Imagine a frustração. Além de lidar com perdas e dor física, ter que se defender de acusações injustas. É como se, em vez de apoio, recebesse pedras. Esse trecho da história nos faz refletir sobre como tratamos os outros em suas dificuldades. Quantas vezes, sem perceber, julgamos quem está passando por uma fase ruim? Talvez seja a hora de substituir a pergunta "o que você fez para estar assim?" por "como posso te ajudar?" E olha, Jó não queria pena. Ele buscava compreensão. Queria alguém que olhasse além da aparência destruída e visse o homem que ainda lutava por respostas. Mas e as respostas? Elas pareciam cada vez mais distantes. Até que, num momento em que tudo parecia perdido, uma voz ecoou de onde menos se esperava: dos céus. Sim, Deus decidiu falar, e a conversa estava longe de ser o que Jó imaginava. Quer saber como foi esse encontro? Segura essa curiosidade porque o próximo capítulo dessa história vai te surpreender. Nuvem contornado, o encontro com Deus. Quando Jó clamava por explicações, Deus apareceu.
mas não de forma sutil. A resposta veio em meio a uma tempestade, poderosa e imponente, como se o próprio universo estivesse vibrando com a presença divina. E o que Deus disse? Bem, não foi a resposta direta que Jó esperava. Em vez de explicar os porquês do sofrimento, Deus fez uma série de perguntas que colocaram Jó em seu devido lugar. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Você consegue comandar as estrelas ou controlar o mar? Era como se Deus dissesse: há coisas que estão além da sua compreensão. Já parou para pensar em quantas vezes a gente quer entender tudo, controlar tudo? E quando a vida foge das nossas mãos, a frustração é quase automática. Mas Deus mostrou que há uma ordem maior, mesmo quando não conseguimos enxergar. Esse encontro foi mais do que um diálogo. Foi um choque de realidades. Jó percebeu sua pequenez diante da grandeza divina. Quantas vezes você já se pegou querendo respostas rápidas para questões profundas? A gente vive em uma era de imediatismo, mas algumas verdades exigem paciência e humildade para serem compreendidas, se é que podem ser compreendidas. E Deus, com palavras firmes e até um toque de humor, quem diria, mostrou que, antes de questionar, é preciso reconhecer que nem tudo gira em torno das nossas limitações. O que fazer diante disso? Jó optou pelo silêncio. Entendeu que às vezes, ouvir é mais sábio do que falar. E foi nesse momento de reconhecimento que algo mudou. Não era mais sobre entender o motivo das dores, mas sobre aceitar que há um propósito maior. E quando essa ficha caiu, a história tomou um rumo completamente inesperado. Quer descobrir o que aconteceu com Jó depois desse encontro transformador? Segue comigo, porque o desfecho é de aquecer o coração. Metáforas com criaturas míticas. Durante sua resposta, Deus utilizou metáforas poderosas, mencionando criaturas impressionantes como o Behemote e o Leviatã. Esses nomes podem parecer estranhos, mas representam forças da natureza indomáveis e misteriosas. Imagine o Behemote como um gigante terrestre e o Leviatã como uma criatura marinha monstruosa e incontrolável. O recado era claro: se você não consegue sequer entender ou dominar esses seres, como pode questionar os planos divinos? É uma lição de humildade que nos pega de jeito. Quantas vezes tentamos controlar tudo ao nosso redor, e ao menor sinal de caos, nos desesperamos? Essa parte da história é um lembrete poderoso de que algumas coisas estão além do nosso alcance, e tudo bem. Essas metáforas não foram escolhidas ao acaso. Elas reforçam a ideia de que há forças maiores trabalhando em silêncio, orquestrando o que muitas vezes julgamos aleatório ou injusto. Já parou para pensar em quantas situações na sua vida que, à primeira vista, pareciam desastrosas, mas depois mostraram-se necessárias? É como olhar para um quadro de perto demais e só ver borrões. Distancie-se e perceberá a obra completa. Deus estava dizendo a Jó: você está olhando de perto demais. Confie na obra. E essa é uma lição que, convenhamos, é difícil de aplicar, mas transformadora quando compreendida. Ao ouvir tudo isso, Jó não teve mais argumentos. O orgulho cedeu lugar à humildade. E foi nesse estado de rendição que a reviravolta final aconteceu. Afinal, será que toda essa dor seria em vão? Continue comigo, porque a redenção está mais próxima do que se imagina. Pomba, reconciliação e restauração. Depois de todo o questionamento, confronto e reflexão, algo inesperado aconteceu. Deus restaurou a vida de Jó. Mas não apenas devolveu o que ele tinha perdido, deu em dobro. Seus rebanhos, antes vastos, tornaram-se ainda maiores. Seus filhos, que haviam partido, foram substituídos por novos, e sua saúde foi plenamente recuperada. Imagine a sensação de recomeçar depois de tanto sofrimento. É como ver um novo amanhecer depois de uma longa noite escura. Mas mais do que as bênçãos materiais, o que mudou em Jó foi a visão de mundo. Ele compreendeu que nem sempre entender é necessário. Às vezes, confiar basta. Quantas vezes, depois de um período difícil, você percebe que saiu mais forte e sábio do outro lado? A dor, por mais indesejada, tem o poder de lapidar nosso caráter. E a história de Jó prova isso. Ele poderia ter se tornado amargo, revoltado,
mas escolheu a fé e foi recompensado por isso. E aqui está um detalhe importante. A restauração não foi um prêmio por aguentar firme, mas uma demonstração do amor e da graça divina. Às vezes, as melhores coisas vêm quando menos esperamos, e, principalmente, quando já nem as estamos buscando. Essa história chega ao fim com uma mensagem poderosa. O sofrimento pode até nos derrubar, mas não precisa nos definir. E você? Como tem encarado suas tempestades? Talvez seja a hora de, como Jó, olhar além da dor e enxergar a possibilidade de um recomeço. Chave Lições Espirituais. A trajetória de Jó é muito mais do que uma história de perdas e ganhos. É um convite à reflexão sobre fé, perseverança e propósito. Quantas vezes a vida te desafiou ao ponto de questionar tudo? E, mesmo assim, o que te manteve de pé? Jó nos mostra que a verdadeira fé não é aquela que resiste quando tudo está bem, mas aquela que permanece quando tudo desmorona. Ele não encontrou respostas fáceis, e nem sempre nós encontraremos. Mas, às vezes, o aprendizado não está nas explicações, e sim na jornada. A grande lição aqui é sobre confiar no processo, mesmo quando o caminho parece sem sentido. Jó poderia ter desistido, mas escolheu acreditar que havia algo além do que seus olhos viam. E, convenhamos, essa escolha mudou tudo. Agora, a pergunta que fica para você é: diante das suas lutas, como pode aplicar essa sabedoria? Talvez seja a hora de parar de buscar porquês e começar a perguntar para quê. Porque, no final das contas, até a dor tem um propósito. E você? Está pronto para transformar seus desafios em oportunidades de crescimento? A história de Jó está aí para provar que, mesmo nas maiores tempestades, há sempre a chance de um novo começo. Não desista antes de ver o sol nascer depois da escuridão.